Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Câncer para o restante do mês de maio. Quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo de Câncer. Quem tem Ascendente em Capricórnio também pode estar vendo essa leitura, porque tem Câncer na casa 7, tá bom? E esses signos são opostos e complementares, então tem uma conexão entre eles. Então, mesmo que você tenha o Sol em Câncer, mas não tenha o Ascendente, pode assistir a leitura de Capricórnio também, ver se tem alguma coisa que faz sentido para você. Então, vamos lá ver as energias com o oráculo da benzedeira. Aliás, com o oráculo da deusa tríplice. Eu posto sempre uma carta de chakra e uma carta tradicional. Então, por isso que eu procuro a carta verdinha. Então, aqui a gente veio com a Trindade, que é uma carta que só existe nesse oráculo, né? Ela não tem nenhuma correspondência com o tarô tradicional. E o 7º chakra, que é o chakra coronário, o chakra que fala do nosso mental, da nossa conexão com o divino universal. E essas duas energias, elas trazem também uma ideia de completude, né? A Trindade é justamente essa energia da deusa tríplice completa, digamos assim. E o que é essa energia de Trindade da deusa tríplice, né? A gente observa na natureza e na energia do feminino, de modo geral, né, que está ligada à natureza, essa triplicidade, né? Então, a gente tem aqui a donzela, a mãe e a anciã. A gente tem as fases da lua, crescente, cheia e minguante. A gente tem movimento das marés, a gente tem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, em diversas culturas, na própria natureza, no universo de modo geral, a gente encontra essa energia de triplicidade, que é uma energia de completude, de ciclo completo. Algo nasce, cresce, morre e nasce novamente. É uma energia cíclica, né? Que faz referência a esses ciclos da vida, da natureza, da existência. Vamos ver também as energias com o oráculo da benzedeira. Agora sim, da benzedeira. Então, quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe. Curtir esse vídeo ajuda muito no trabalho, na conexão com a leitura. Peço também que quem sente que isso aqui fez sentido para algum amigo, familiar do signo de Câncer, compartilhe com essa pessoa, envie o vídeo para essa pessoa que ela pode estar precisando nesse momento, né? Ouvir essa mensagem. E aqui com o oráculo da benzedeira veio conexão, nesse momento eu te benzo, e limite, aprenda a dizer não. Essa carta da conexão, ela vem falando muito da nossa espiritualidade conectada com a gente, nos acompanhando, nos protegendo mesmo, nos abençoando. E essa carta do limite, ela vem falar justamente dos limites mesmo, né? Da gente precisar colocar limites. E de isso ser uma forma de se proteger. Eu estava falando um pouco sobre essa energia no signo de Gêmeos ou Sagitário. Acho que Sagitário. Sobre essa energia dos limites, de como a gente proteger a nossa energia, tem tudo a ver com colocar limites, com estabelecer limites claros. Então, às vezes você pensa assim, mas eu sei os meus limites. Ok, mas você está deixando claro para o outro que esse é o seu limite? Você está sabendo colocar isso de uma forma eficaz? Porque às vezes a gente fala de um jeito e a pessoa não entende. Então, de algumas pessoas, a gente vai precisar se afastar. De outras, a gente vai poder conversar, vai poder dialogar. Então, saber avaliar quais são essas relações, quais são essas situações em que você está precisando colocar limite.
Aqui pode estar falando também sobre a sua rotina, né? Que aspectos da sua rotina estão precisando de limites? Com relação à sua espiritualidade, tem pessoas que às vezes se aventuram um pouco nesse campo espiritual, então ter um cuidado com isso, observar, estudar bastante, né? Procurar orientação sobre o que você está fazendo antes de fazer, né? Que a sua espiritualidade ela te protege assim, com limites, né? Ela não interfere no seu livre-arbítrio. Então, se você decide tomar um caminho que te vulnerabiliza, você é responsável por isso, né? Não acho que a sua espiritualidade está te protegendo independente do que você fizer. Não é bem assim. A gente precisa se responsabilizar também, tá bom? Vamos ver aqui também qual vai ser a sua energia principal nesse mês com o Ritarô. Um tarô que foi desenhado pela própria Rita Lee. Algumas cartas, né? Assim, tem fotos dela e tem desenhos. Vamos ver aqui a sua energia para esse mês. Veio o Sol. O Sol é energia muito positiva, né? A energia de clareza, é uma energia de felicidade também, contentamento, mas o Sol, ele ilumina tudo aquilo que ele toca, né? Então, o Sol aqui traz consciência sobre as coisas. Então, o que não estava tão consciente para você, vai começar a ficar consciente. O que você não estava entendendo, você vai entender. O que estava oculto de você, você vai descobrir. E isso pode te ajudar a encerrar um ciclo, isso pode te ajudar a entender que você precisa se afastar de alguém, né? Entender que precisa colocar limites com relação a alguém. Essa energia do Sol, às vezes ela tá falando um pouco do nosso ego também. Então, de que maneira a nossa vaidade, o nosso ego tá influenciando aqui na nossa energia, né? De que maneira... Será que a gente tá fazendo algumas coisas para alimentar apenas a nossa vaidade e o nosso ego? Ou será que a gente está fazendo de uma forma genuína e honesta com a gente, né? Cabe essa reflexão aí. Quem quiser uma leitura específica para sua energia, tem o meu site e o meu WhatsApp na descrição. Vamos ver aqui a energia, o desafio para esse mês. Certo. Então, aqui, para as pessoas do signo de Câncer, vale bastante aquilo que eu falei sobre a rotina, limites na rotina, porque veio o 3 de cálices como desafio. O 3 de cálices é uma energia de celebração. Tem gente que diz que essa é a carta da balada, que é... Porque é uma energia de celebração, né? A gente celebra com as pessoas que a gente gosta, né? A gente festeja, a gente dança, a gente canta, a gente ri. Sendo que, assim como todas as energias e como todos os movimentos, precisa haver um equilíbrio. Então, o desafio nesse mês pode ser equilibrar as suas vaidades, os seus desejos mais fúteis, digamos assim, né? A sua vontade de sair, de festejar, de ficar com as pessoas, de ir pra festa, etc. E aí, por exemplo, mas eu nem gosto de ir pra festa, eu sou muito reservado, não sei o quê. Mas às vezes você tá passando muito tempo assistindo série, jogando videogame, sabe, fazendo essas coisas que você gosta, que são legais pra você, mas que precisa ter um equilíbrio aqui. Precisa equilibrar melhor o que... a diversão e as obrigações, o descanso, né? Então, tem gente que pode estar comprometendo o sono com excesso de diversão. Tem que observar isso aqui, porque aí vai ter um efeito na saúde, né? Bloqueando, veio o 9 de espadas. Tem uma certa preocupação aqui. Certo. Eu sinto que é como se alguns aqui estão se refugiando nos prazeres,
né, nessas atividades divertidas que vocês gostam, etc. E aqui pode ser também sobre alimentação, né? Sobre comer em excesso coisas que você gosta, né? Enfim, essa energia pode, esse movimento que você está fazendo, se direcionando muito para essa diversão, para esses prazeres, pode estar servindo, né, agindo como uma fuga de algumas preocupações, como uma fuga de responsabilidades. Quando eu tive depressão, eu fazia muito isso. Para não ficar presa na minha mente, para não ficar pensando besteira, eu ficava assistindo série, emendando uma na outra, 24 horas, praticamente, né? Porque eu também não conseguia dormir muito bem. Então é muito comum as pessoas que estão... Ai, perdão, bati no microfone. As pessoas que não estão muito bem emocionalmente se refugiarem em prazeres, em coisas que fazem elas se sentirem bem. Sendo que a gente não pode ir por esse caminho, porque é uma armadilha, né? A gente precisa encarar o que está afetando a gente precisa encarar de frente o problema, porque inclusive esses prazeres, eles podem acabar trazendo prejuízos também financeiros na nossa saúde, né? Mais do que a mente já está comprometida, a gente pode acabar tendo outros prejuízos aqui. E aí, para ajudar a encarar essa situação, a resolver essa questão, vem aqui o 7 de paus, que é a energia de proteção, né? De se proteger, de se defender. Aí aqui tem uma mensagem específica sobre para quem vive relacionamentos abertos, não monogâmicos, para quem está numa situação aí triangular, né? Em que existe bastante preocupação, pede proteção. Né, você se proteger, pode ser de certa forma você se resguardar um pouco aqui, e pode ser simplesmente você proteger a relação que você tem. Então, por exemplo, você percebe que alguém está se aproximando muito do seu parceiro, tentar proteger a relação, o casal, ou então alguém está dando em cima de você está começando a se interessar por alguém, avaliar o que você realmente está querendo, porque você está dando abertura para essa energia. E assim, não é uma coisa moralista de que as pessoas não podem se relacionar assim. Não. É que isso não está te fazendo bem. O 9 de espadas traz essa energia de preocupação, até de depressão, né? De uma mente, assim, de uma pessoa que não dorme pensando numa situação. Então, se não está fazendo bem, a gente precisa parar de fazer o que está sendo feito, assim. Então, se eu estou dentro de uma dinâmica de relacionamento que não funciona para mim, eu tenho que mudar essa dinâmica ou sair dessa relação. O que não dá é para você ficar mal para manter algo aqui, sabe? Então, volta para essa energia dos limites. Você tem que colocar os seus limites. E pode ser que não tenha ficado claro para outra pessoa que isso estava ultrapassando os seus limites. Pode ser que não tivesse claro nem para você mesmo, mas a partir do momento que você ganha consciência, aí você precisa deixar isso claro para o outro também. Aqui no que acolher veio o diabo. É uma energia que aqui pode estar falando sobre sexualidade, né? Sobre extravasar um pouco, assim, às vezes a gente tem receio de... Então, por exemplo, falando sobre essa questão de relação não monogâmica, né? Então, alguém pode estar com vontade de começar uma relação assim, de viver uma relação assim, mas tem medo. Então, aqui vem falando para você encarar os seus medos, encarar as suas sombras, encarar aquilo que você tem vergonha, encarar os seus fetiches, né? Tudo aquilo que de algum modo você considera condenável, ruim sobre você. É um se olhar no espelho muito profundo aqui, mas que precisa ser feito. Existem várias situações, vários momentos na vida em que a gente precisa encarar
esse nosso lado. A gente precisa reconhecer, né? Pra gente, porque assim, reprimir uma energia sempre acaba sendo muito prejudicial, sempre acaba sendo pior, porque aquilo não vai sumir, não vai desaparecer. Se você tem um desejo, um medo, alguma coisa assim, reprimir, fingir que aquilo ali não existe, ou tentar diminuir aquilo, a força, só vai piorar a situação, só vai fazer com que aquilo cresça mais dentro de você. Então é importante a gente reconhecer como a gente se sente, aquilo que a gente carrega dentro da gente, para a gente saber lidar a partir disso. E aqui no Que Evitar veio o Pajem de Espadas, que vem falando sobre uma comunicação que pode ser um pouco precipitada, né? Então, pede um cuidado aqui com a forma como você se expressa, né? Como você se comunica, porque tem um conflito, um certo conflito aqui entre os desejos que você tem, os medos que você tem e o que você está expressando. E talvez porque você mesmo não esteja se entendendo. Então tem uma necessidade de primeiro se entender um pouco melhor aqui, fazer uma avaliação. Aí em seguida colocar os limites e aí sim se comunicar, aí sim trazer isso para o outro, né? Colocar os limites já é trazer isso para o outro, mas perceba que tem esse movimento anterior de entender, de ganhar consciência, de encarar algo. Então, façam esse movimento antes para vocês acabarem não tomando decisões precipitadas. Porque, assim, esse tipo de situação é difícil da gente ter um entendimento mesmo, né? Não é simples. Mas esse exercício, né, de olhar para as sombras, de se entender, ele é importante não só para essa situação, é importante para o seu crescimento, para a sua evolução. Vamos ver aqui uma carta do Oráculo dos Orixás, como conselho final. Lembrando, quem quiser uma leitura particular para entender melhor essa situação, esse conselho, essa energia, de forma mais específica na sua vida, o WhatsApp para um agendamento está na descrição do vídeo. Tem também o meu site, que tem o catálogo completo das leituras. E vocês podem encontrar, fazer o agendamento diretamente comigo, tá bom? Então, aqui no Oráculo dos Orixás, vem a energia dos IBGs, alegria do início. Conecte-se com a beleza e a felicidade de sua criança interior. Você receberá uma notícia feliz trazida pela leveza da inocência. Conviva com os mais jovens e faça reviver a criança que há em você. Grande esperança no futuro. Então, aqui, esses medos, essas questões de sombra que eu mencionei anteriormente, podem estar relacionados a traumas, a sua criança interior ferida, né? Há situações que tem algo aqui que pode estar sendo gatilho para você. E aí você precisa entender, relembrar, né? Tipo assim, eu tô me sentindo mal com essa situação do presente. Qual foi a outra vez que eu me senti dessa forma? Qual foi a outra vez que eu vivi algo parecido? O que é que aconteceu? O que é que isso me provocou? De que forma isso me atingiu? E aí você vai encontrando respostas para lidar com essa energia e superar esse sofrimento aqui, né? Que tem um sofrimento mental aqui bem expressivo. Então é isso. Quem gostou dessa leitura, eu peço que curta, compartilhe, comente aí que situação é essa, o que é que está acontecendo. E até a próxima!